Câmara aprova projeto que disciplina a veiculação de telefone de emergência em transporte público. Cartórios eleitorais da cidade realizam cadastramento biométrico. Tempo de licença maternidade pode ser ampliado. E ainda, Câmara realiza sessão solene em homenagem aos atiradores do tiro de guerra de Jacareí. As principais informações da cidade você confere no Notícias de Jacareí, que começa agora. Olá! Com o plenário lotado na última quarta-feira, dia 11, os vereadores aprovaram um projeto de lei que obriga os ônibus que fazem o transporte público e privado em Jacareí a disponibilizarem, por meio de adesivo no vidro traseiro, os telefones de atendimento às emergências. Durante a sessão, os vereadores também aprovaram um requerimento para que o projeto de revogação da lei que institui a contribuição para o custeio da iluminação pública tramite em regime de urgência na Câmara. Com apenas um item na pauta de votação, a Câmara Municipal aprovou na última quarta-feira um projeto de lei do vereador Edgar Sasaki, do DEM, que obriga a veiculação de telefones de emergência nos ônibus do transporte público em Jacareí. Segundo o autor, a proposta trata da inclusão de um serviço de utilidade pública nos ônibus de empresas concessionárias do transporte coletivo da cidade. O projeto ela obriga, no caso, as empresas públicas, e particulares também dos privados, que tem concessão também, a fazer o quê? A fixar no vidro traseiro o número 192, que é do SAMU, e 193 do Corpo Bombeiro. O primeiro projeto nosso que nós protocolamos aqui em 2013, ela falava de maneira mais genérica. Aí nós fizemos um substitutivo para especificar mais o 92 e o 93. Antes de ser votado, Edgar apresentou uma emenda ao texto original do projeto que especificava quais os números dos telefones que deveriam ser adesivados nos ônibus. A emenda que nós fizemos é justamente para mudar de ambulância para SAMU, porque essa emenda foi feita em 2014, quando houve a aprovação do SAMU em nossa cidade. Então nós achamos melhor e mais importante você estar colocando o SAMU do que ambulância no caso. Então, 192 para SAMU e 193 para o Corpo de Bombeiro. Ainda no plenário, o vereador Edinho Guedes, do PMDB, teve aprovado um requerimento que suspendeu a sessão por alguns minutos para que o projeto de lei que revoga a contribuição para custeio da iluminação pública, a CIP, fosse analisado por 4 comissões relacionadas ao assunto. Das 4 comissões, apenas 3 deram parecer. A comissão de Finanças e Orçamento, compostos pelo vereador Rogério Timóteo, vereadora Ana Lino e vereadora Rose Gaspar, por uma decisão dessas 2 últimas vereadoras, porque o Rogério Timóteo se posicionou favorável, elas não quiseram dar o parecer hoje, então isso impediu que o projeto fosse votado hoje. Então isso foi o fato que impediu a votação hoje. Porém, das 4 comissões, 3 deram parecer favorável. Então, boa parte do caminho já está feito. Agora, basta essa comissão dar esse último parecer para que a gente possa votar ele no plenário. Em seguida, Edinho apresentou um segundo requerimento para que a tramitação do processo fosse feita de forma mais rápida na casa. O regime de urgência faz com que o projeto ande mais rápido e, andando mais rápido, a gente tem a data limite para votar esse projeto no dia 2 de dezembro. E a gente retira com essa votação o poder que o presidente teria de colocar ou não na ordem do dia. Aprovado o requerimento, o projeto deve ser votado em até 15 dias corridos, a contar da data da solicitação da urgência, que aconteceu no dia 11 de novembro. A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico dos eleitores de todo o país. O objetivo é que, aos poucos, seja implantado o sistema biométrico e utilizado nas eleições. Aqui em Jacareí, o cadastramento biométrico ainda não é obrigatório, mas a identificação dos eleitores pode ser feita em um dos 2 cartórios eleitorais da cidade. Você pode atualizar seus dados e ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Confira os detalhes na reportagem de Rudmila Rodrigues. Os cartórios eleitorais de Jacareí já começaram a realizar o cadastramento biométrico dos mais de 150 mil eleitores da cidade. A biometria é um método automático que reconhece por meio das digitais características únicas de cada pessoa. Tecnologia que estabelece um passo importante na melhoria do processo eleitoral.
Como o cadastramento biométrico no Estado de São Paulo ainda não é obrigatório, o eleitor que não fizer o cadastramento biométrico não vai ter problema nenhum com o seu título. Ele vai continuar votando no mesmo local, ele não precisa fazer um novo título. É o que a Justiça Eleitoral de São Paulo está fazendo, é uma forma de trazer uma quantidade maior possível de eleitores para fazer o cadastramento biométrico, de forma que quando se tornar obrigatório, a gente tem uma quantidade de eleitores já cadastrada, né, bem maior, para não ficar tantas filas, né, quando se tornar obrigatório, mas ressalto que ainda não é obrigatório. O objetivo do cadastramento biométrico é proporcionar mais segurança no momento da votação, possibilitando a identificação do eleitor e evitando possíveis tentativas de fraude, como nos casos em que uma pessoa tenta se passar por outra na hora de votar. Para evitar filas e facilitar o processo de cadastramento, o Tribunal Eleitoral disponibilizou o agendamento pela internet. Para isso, basta acessar o site do TRE, que é o www.tre-sp.jus.br, entrar na identificação biométrica e solicitar o agendamento. Deverão ser preenchidos os dados pessoais e, em seguida, escolher data e horário do atendimento. Finalizado o processo, basta comparecer na data e horário agendado. Foi o que fez a Vitória, que agendou a data para tirar o primeiro título de eleitor. No cadastramento foram coletados os dados como endereço e números de documentos pessoais, digitais, assinatura digital e a foto, que também é digitalizada. Feito isso, os dados da nova eleitora foram enviados para o banco de dados da Justiça Eleitoral. O processo é bem simples, durou aproximadamente 25 minutos. E após receber o título, ela afirma estar na expectativa de votar pela primeira vez. E acho importante os jovens ter essa escolha agora que está chegando, acho importante. Ainda mais com esse sistema biométrico que é com mais segurança. E eu estou bem com uma expectativa bem grande, né? Porque é a primeira vez, espero que melhore. Caso ele, por algum problema técnico, não puder fazer o agendamento pela internet, ele pode comparecer ao seu cartório eleitoral, que nós fazemos o agendamento aqui no cartório mesmo. Para fazer o cadastramento biométrico, o eleitor deve apresentar o protocolo de agendamento, um documento de identificação com foto, que pode ser RG, CNH ou passaporte, título de eleitor se tiver e comprovante de endereço original e recente. Uma vez que começou a biometria vai ser feita daqui para diante, ela nunca mais, né, ela não vai ser cessada, sempre vamos continuar coletando os dados biométricos dos eleitores, né. Nesse caso, os prazos finais seriam até maio do ano que vem, né, que fecha o alistamento eleitoral, mas mesmo assim, após esse fechamento, após a eleição do ano que vem, quando recomeçar o cadastro eleitoral, a gente vai continuar fazendo a biometria dos eleitores. Todo eleitor que comparecer a uma das duas zonas eleitorais do município será submetido à biometria, mesmo aquele que tenha algum impedimento para a captação das digitais. Na biometria, nós pegamos a assinatura do eleitor, tiramos uma foto e colhemos as impressões digitais dos 10 dedos da mão dos eleitores. Se a pessoa tiver algum problema, como por exemplo um dedo amputado ou ferido, o sistema da biometria já permite que a gente indique essa particularidade. Os cartórios eleitorais ficam à Rua Olímpio Catão, número 499, e na Rua Doutor Valdemar Beradinelli, número 86, no centro da cidade. A meta da Justiça Eleitoral é que até 2018 todos os eleitores do estado sejam cadastrados. Em Jacareí, até o momento, menos de 1% dos eleitores fizeram a identificação biométrica. É importante que o eleitor venha até o cartório para fazer a coleta dos seus dados biométricos, até porque, por enquanto, ainda está tranquilo, né? E para evitar grandes filas no final do atendimento. Eu resolvi vir fazer porque eu acho que não só facilita a vida do eleitor, como torna as eleições também mais seguras. Eu acho importante, é um progresso a mais. Um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher é a gravidez. Quando a mãe dá à luz ao bebê, começa a fase do aprendizado e da convivência entre eles. Entretanto, para as mães que trabalham, os 4 meses de licença maternidade obrigatórios passam rápido. Mas esse período pode ser estendido para 6 meses por meio do projeto Empresa Cidadã. Confira agora os detalhes na reportagem de Ellen Martins. Há 3 meses, o pequeno Luiz Carlos veio completar a família da Elaine. A engenheira comemora a vida do bebê e os 6 meses de licença maternidade para ficar em casa ao lado do pequeno. O benefício é oferecido pela empresa que ela trabalha.
Eu trabalho numa empresa de economia mista, então lá eles partiram da mesma ideia da prefeitura, que é os 6 meses. Então eu tive, graças a Deus, eu tive esse benefício de ser, ele tem 3 meses, então eu só devo voltar em janeiro. Porque na minha empresa já faz tempo, já há um bom tempo que já era 6 meses, então a gente desde o começo, então a gente já ficava bem tranquila. Eu estou pensando depois, né? Depois dos 6 meses. Mas Elaine faz parte de um pequeno grupo. Milhares de mães brasileiras que também trabalham têm direito a apenas 4 meses para ficar ao lado do bebê depois que ele nasce. E é isso que o projeto do programa Empresa Cidadã, criado pela Lei Federal 11.770 de 2008, pretende mudar. As empresas que participam do programa Empresa Cidadã podem decidir se oferecem ou não os 2 meses a mais na licença maternidade. Durante esse período a mais, a empresa paga o salário normal da trabalhadora e não o INSS. Depois, a entidade restitui esse valor como desconto no imposto de renda do ano seguinte. Nós vemos que é um programa muito bom na área social. Tá? Praticamente o custo para a empresa é zero. A única preocupação que nós temos que a hora que a gente estende esses 2 meses a mais, são 60 dias, a pessoa se distancia um pouco mais das atividades da empresa. Tá? Dependendo do porte da empresa, isso às vezes é muito maléfico, vamos dizer assim, porque a empresa, às vezes, se ela for uma empresa menor, ela não tem a estrutura suficiente para cobrir todo esse pessoal que eventualmente pode se afastar há mais tempo. Se as empresas podem, na verdade, não acredito que elas sejam tão prejudicadas, porque o governo, se não me engano, o governo, ele subsidia. Então, se puder, e querendo ou não, as empresas já tiveram que arranjar alguém por 4 meses para substituir. Então, por mais 2, acho que todo o trabalho a empresa já teve, para substituir por 1 mês ou por 2. Então, toda a logística já foi gerada, então só seria prorrogar um pouco mais. Mas seria um benefício excelente para o filho e para a mãe, porque com certeza a mãe que vai estar trabalhando vai estar com a cabeça no filho, não vai estar com a cabeça no trabalho. Segundo dados da Receita Federal, até agosto de 2015, 17.222 organizações aderiram ao programa, número que corresponde a menos de 10% das 176.236 empresas do país que podem aderir ao programa. Essas entidades são tributadas com base no lucro real. As empresas tributadas com base no Simples Nacional não recebem benefício fiscal para este programa. Ricardo Esper acredita que a baixa adesão ao programa ocorre devido à pouca divulgação e ao custo final para a empresa. Porque ele não deixa pôr como funcional isso. Funcional não, operacional. Então, o que a gente está pagando para gestante, né, que está desses 60 dias, ele entra numa outra classificação, ele vai entrar lá no imposto de renda. Só que daí a hora que os soltadores avaliam o lucro da empresa, para poder pagar imposto de renda, como esse dinheiro não entrou lá antes, teoricamente o lucro aumentou. Se o lucro aumentou, o que aumenta? Imposto. Elaine ressalta a importância de pelo menos 6 meses de licença maternidade para que a mãe e o bebê se adaptem à mudança. Eu acho importante, na verdade fundamental, uma vez que todo mundo incentiva o aleitamento até 6 meses, e único, exclusivo. Se não tiver licença, fica, acho, totalmente inviável. Não é possível uma mãe conseguir amamentar sem a licença, porque o neném, em dias quentes, ele mama mais. Então, até para a empresa é melhor, porque ter uma mãe saindo para cuidar do neném, o filho que está doente, então muito melhor seria investir agora e ter menos saída, menos problemas. Eu acho que ainda precisava de 1 mês a mais até para a adaptação do neném, porque ele vai sair do peito, daí de repente vai ter que começar a comer e a mãe não está junto mais dele. Para a engenheira, se as mães puderem passar mais tempo com os filhos, a sociedade também vai ganhar. E eu acredito que crianças bem tratadas e bem educadas, bem acompanhadas agora, a gente minimiza problemas futuros. Não só questão de saúde, mas eu acho questão de caráter. A empresa interessada em aderir ao programa Empresa Cidadã deve preencher um requerimento de adesão diretamente no site da Receita Federal. A entidade que já participa do programa deve solicitar a prorrogação do salário maternidade até 30 dias após o parto. Eu acredito que pais mais presentes minimizam problemas no futuro.
Veja a seguir. Câmara realiza a sessão solene em homenagem aos atiradores do Tiro de Guerra de Jacareí. Os detalhes logo após o intervalo.